E aí, eu sou Rafael Alonso e hoje nós vamos conversar sobre o que a ciência errou sobre o kettlebell. Bom, a ideia deste vídeo é mostrar o que a ciência diz sobre os movimentos pendulares, movimentos balísticos com o kettlebell e também questionar alguns fatores que não foram comentados em vários estudos, o que fazem a gente questionar a aplicabilidade destes resultados. Então vamos lá. Primeiro, deste lado aqui eu coloquei algumas coisas interessantes que a ciência nos diz sobre o kettlebell. Eu não deixei aqui as referências, porque na descrição deste vídeo tem um estudo que eu fiz, um estudo de revisão bibliográfica que eu fiz a respeito do kettlebell e eu vou deixar disponível para vocês, tem bastante informação interessante lá. Deste lado aqui, algumas coisas que eu questionei em relação aos estudos com kettlebell. Então, primeiro, pico de ativação duplo ou super stiffness. Stuart McGill comenta muito sobre isso, que o kettlebell ele treina algo que algumas ferramentas que a gente utiliza, seja na musculação, no treinamento funcional, não treina esse estímulo, que é o pico de ativação duplo ou super stiffness, que é em relação ao fato não só da pessoa contrair muito rápido e muito forte a musculatura, mas também dela conseguir relaxar muito rapidamente essa musculatura para que flua o movimento. Então, por exemplo, no caso de um soco, um lutador ele tem uma primeira contração e aí ele relaxa para que o movimento flua e no final deste movimento, no caso um soco, ele contraia de novo para que tenha essa transferência de energia para o alvo, né? No caso o oponente aqui. Então o kettlebell, os movimentos balísticos com kettlebell treinam muito bem este pico de ativação duplo. Um outro achado interessante também é em relação à atividade do músculo semitendinoso durante os exercícios balísticos. Se a gente pensar principalmente no público feminino e correlacionar ele com a prática esportiva, a gente tem um grande índice aí de lesões no LCA. E a ciência nos diz que o fortalecimento do músculo semitendinoso pode, entre aspas, prevenir, né, reduzir o risco de lesão no LCA. E se a gente somar com a informação de cima, que a pessoa vai ter uma capacidade de contrair muito rápido sua musculatura e também de relaxar, principalmente em relação ao músculo semitendinoso, a gente tem então uma segurança maior em relação ao risco de lesão de LCA em atletas em público feminino. Esse estudo até que cita dessa ativação do músculo semitendinoso foi feito com atletas, se não me engano, de futebol e de handball feminino. Então é uma informação bem interessante que a gente tem sobre a utilização do kettlebell swing, dos movimentos balísticos com kettlebell. O que a ciência nos diz também é em relação às forças de cisalhamento da coluna. Então a gente tem durante os movimentos balísticos forças de cisalhamento. O que é cisalhamento? Eu tenho aqui duas vértebras e essa força aqui, ó, de deslizamento, né, entre as duas vértebras, principalmente aqui L4, L5, onde foi estabelecido aqui com esse estudo, ele utilizou um kettlebell de 16 quilos, foi estabelecido através de medidas 461 newtons de força de cisalhamento. E a gente teve também nesse estudo 3.200 forças de 3.200 força de compressão, 3.200 newtons de força de compressão. E eu não sabia se isso era muito ou pouco, entretanto, os estudiosos colocaram aqui uma comparação para a gente ter uma certa noção do que seria esse 3.200 newtons de força de compressão. Então ele
comparou com o Power Clean, utilizando então uma barra que tem 20 kg com 27 kg adicionais de carga. A pessoa fazendo um movimento de Power Clean, ela tem 7.000 newtons. Então, se a gente for comparar com o movimento swing, com um kettlebell de 16 kg, a gente tem muito menos força de compressão na nossa coluna. Entretanto, a gente tem a força de cisalhamento, o que chama atenção para que a pessoa tenha um certo condicionamento prévio para começar a utilizar o movimento balístico com o kettlebell. E aqui embaixo eu coloquei algumas informações interessantes a respeito do gasto calórico, da utilização do kettlebell. Esse primeiro estudo aqui, então, com o kettlebell também de 16 kg, a gente tem 12 minutos contínuos realizando kettlebell, uma média de kettlebell swing, uma média de 22 swings por minuto, que a gente teve então 160 quilocalorias gastas aí. O interessante aqui é que eles fizeram uma análise de gases e foi então 65% do VO2 máximo, o que a gente tem aquela zona de queima de gordura que outros estudos já apontaram que fazer exercícios a 65% do VO2 máximo, a gente tem então bastante utilização de queima de gordura durante a atividade. Entretanto, as medidas que este estudo trouxe comentaram que foi utilizado mais carboidrato, embora a 65% de VO2 máximo, o que, entre aspas, transforma esse modelo de treino em um treinamento resistido, como destes que a gente utiliza, sai de um equipamento, de um exercício, vai para outro, depois para outro, de forma intervalada, parecido com um HIIT, um circuito, um treinamento em circuito. Então a gente tem um gasto também muito alto de carboidratos, o que transforma este exercício, então, resumindo, em um treinamento resistido. Só que para quem pratica kettlebell sabe que fazer 12 minutos contínuos de swing com 16 quilos é bastante difícil. Então, para queimar quilocalorias aí utilizando kettlebell é muito difícil, assim, psicologicamente, principalmente falando. E aí tem um outro estudo interessante que utilizou a PSE, a percepção subjetiva de esforço, onde eles basicamente colocaram as pessoas para fazer o swing com kettlebell de maneira intervalada, então fazia durante um tempo e depois descansava, e colocou a pessoa para correr na esteira da mesma maneira e perguntando para ela de 0 a 10 quanto ela sentia ali em termos de esforço. E eles deixaram a intensidade em torno dos 7. E o que esse estudo trouxe para a gente? Que correr na esteira gasta mais quilocalorias do que fazer swing com kettlebell. Isso a uma percepção subjetiva de esforço igual, no caso aqui a 7. Então, se a gente pensar em gasto calórico, queima de gordura, pode ser que um exercício contínuo de endurance seja mais interessante do que o kettlebell swing. Agora, se a gente pensa em potência, desenvolvimento de potência, pode ser que o kettlebell swing seja melhor. Ou pode ser que não, porque aí vem essas outras questões que eu trago aqui. Então aqui, primeira coisa que eu trouxe, que é em relação a qualquer estudo também, este primeiro tópico, é a gente observar que público foi utilizado para desenvolver esse estudo. Então a população diz muito sobre o quanto a gente consegue trazer para a nossa prática e para a nossa aplicação. Primeiro, alguns estudos foram feitos em sedentários, então pessoas que não faziam praticamente nada de atividade física, malemar subir uma escada. Então, o que acontece? Se foi feito por sedentário,
a gente vai ter que pôr na balança em relação às forças de cisalhamento que a gente tem ali na L4 e L5. Será que vale a pena, só porque um estudo diz que em sedentário eu tenho um grande gasto calórico, ou em sedentário eu tive bastante melhora na performance, no consumo de oxigênio. Entretanto, a balança pode pender mais para o lado negativo quando a gente pensa em força de cisalhamento. E se a gente pensar lá que o swing, os exercícios balísticos com kettlebell desenvolvem um pico de ativação dupla, você acha que um sedentário tem essa condição de contrair e relaxar rapidamente a musculatura? Obviamente que não. Então pode ser um fator limitante aí da gente pegar um estudo que foi feito com sedentário e tentar aplicar ali na nossa prática. Tem alguns estudos que foram feitos com pessoas ativas. Aqui no caso ativo a gente pensa em universitários que vão sempre à academia, que praticam alguma outra atividade fora a academia. Então alguns estudos foram feitos aqui. E também atletas. Se a gente pegar um estudo com um atleta que diz uma coisa e depois querer aplicar este estudo, seja para indivíduos ativos ou sedentários, o resultado não vai ser o mesmo. Então isso serve para qualquer estudo, a gente tem que pensar bastante nisso. Um fator limitante e que a ciência não explicou o porquê é essa base de 16 quilos para a maioria dos estudos. A gente tem um estudo, se não me engano, com 32 quilos e também sem dizer o porquê. Obviamente que a gente, como treinador, sabe quando o cliente pode aumentar ou quando ele tem que regredir essa carga. Entretanto, a gente não tem ainda cientificamente comprovado uma avaliação falando, quantificando a carga em relação aos exercícios balísticos. O que a gente utiliza é o padrão de movimento. Então essa percepção que eu particularmente acho linda, que o treinador tem que ter sobre o seu cliente, sobre o praticante. Então isso que faz realmente a educação física ser muito interessante, porque ela, neste sentido, ela necessita da experiência de um treinador, de um profissional de educação física. Mas enfim, e aqui está o ponto onde, na minha opinião, a ciência errou muito esses dois tópicos aqui, porque na verdade os estudos não descreveram ao certo o padrão de execução desse swing. Então não foi padronizado a execução desse swing. Muita gente utiliza erroneamente um swing mais joelho dominante. Então o praticante ele fica mais ou menos assim na execução. Aqui é o kettlebell vermelhinho, certo? E ele utiliza muito essa flexão do joelho. A gente tem também um swing com mais dominância de quadril. Então o tronco ele fica mais horizontalizado, certo? E o kettlebell fica próximo do quadril, onde a gente tem maior utilização da cadeia posterior, e o pessoal do estilo hardstyle utiliza muito esse padrão de execução. Entretanto, este outro tópico aqui, que traz o estilo de execução dos movimentos balísticos, a gente tem aqui o hardstyle e a gente tem também o kettlebell sport, o Guerrevoy Sport, onde na fase final do movimento, vou tentar desenhar mais ou menos aqui, o praticante ele vai ficar de forma mais ereta, onde a ideia do estilo esporte é economizar energia para fazer muitas repetições. Então a trajetória do kettlebell neste caso
ela é bem pendular, onde a ideia é utilizar o pêndulo propriamente dito para fazer o swing. Já que no hardstyle a gente tem, eu vou pegar uma caneta azul para não misturar muito, mas a trajetória do peso ela vai para frente. Então a gente tem um maior trabalho da cadeia posterior quando comparado com o estilo esportivo de kettlebell. Se a gente traduzir isso para a corrida, seria mais ou menos como o estilo hardstyle estar para 100 metros e o estilo esportivo está para maratona. Ou seja, a gente tem dois objetivos diferentes. A gente tem potência e força, um lado mais voltado para o condicionamento anaeróbio, e a gente tem o estilo esportivo, onde a ideia do padrão de execução, na verdade, é realizar mais repetições. Então, na competição esportiva, a gente tem os atletas principalmente fazendo o long cycle, que seria o clean and jerk, traduzindo assim para barra, vamos dizer assim, fazer mais repetições. Então são dois objetivos diferentes que trazem dúvida a respeito destes resultados aqui. Por quê? Se os cientistas pegaram atletas para fazer, por exemplo, 12 minutos, 16 minutos, tem um estudo que traz 16 minutos de kettlebell snatch com 16 quilos. Se o atleta for do kettlebell esportivo, que eles chamaram ali, o resultado vai ser 1. Se o atleta for do hardstyle, o resultado do estudo pode ser diferente. Se a pessoa executou o movimento de forma errada, ou seja, utilizando mais os joelhos, a gente não pode acreditar no resultado destes estudos. E eu vou mostrar aqui uma imagem de um estudo que está muito para este swing agachando, swing com dominância de joelho, que não é utilizado dentro da comunidade do kettlebell. Eu vou mostrar para vocês agora a diferença da execução destes dois exercícios. Eu não sou um praticante de kettlebell sport, mas eu vou tentar representar a galera aqui fazendo um swing mais parecido com o kettlebell sport e fazendo um swing mais parecido com o hardstyle. Então presta atenção na velocidade, na quantidade de movimentos que eu faço com os dois, e obviamente que da maneira esportiva eu vou conseguir manter por muito mais tempo o meu padrão de movimento, fazendo muito mais repetições. Entretanto, o swing no estilo hardstyle, eu vou ser muito mais, entre aspas, explosivo na execução dos movimentos, só que eu não vou conseguir manter por muito tempo a qualidade do movimento, utilizando aqui nos dois um kettlebell de 32 kg, só para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Então primeiro eu vou realizar o swing no estilo hardstyle, para a gente poder observar a dobradiça de quadril, certo? Hip hinge, carregando cadeia posterior, isquiotibiais e glúteos. Um movimento muito mais potente, muito mais rápido quando comparado com o estilo esportivo. Então vamos lá. Agora a gente vai ver a execução no estilo esportivo, onde eu tenho um recebimento do peso com os joelhos mais estendidos. Eu acompanho o peso para, entre aspas, entrar
junto com o peso no esquema do pêndulo e arremessar, utilizando todo o meu corpo, o peso para cima. Então eu economizo energia para acompanhar o pêndulo. É um movimento mais lento, só que ele é mais rítmico e me permite fazer muito mais repetições com a mesma carga. Então vamos lá. E a gente tem também um swing com dominância de joelho, aquele swing mais agachado, que é um swing que nenhuma escola de kettlebell utiliza, seja com 2 mãos, unilateral, padrão para snatch, enfim, ninguém utiliza este modelo de execução, onde a pessoa praticamente agacha, fica com o olhar lá no horizonte, a gente não tem a dobradiça de quadril e a gente não tem o recebimento suave da carga. Então, se o estudo foi feito nesse padrão, a gente pode questionar seus resultados. E como os estudos não citaram qual estilo foi utilizado, a gente fica na dúvida se aqueles resultados que eu apresentei realmente são do hardstyle, são do kettlebell esportivo, e a gente fica sem parâmetro para conseguir pegar aquilo lá e aplicar na nossa rotina diária. Se você curtiu esse vídeo, dá um like e acompanha o canal que em breve tem muito mais. Valeu!